As shapes também possuem parâmetros que podemos pré-definir, como vocês podem ver aqui na line. Nós não vamos explicar na line, porque nós vamos passar muito tempo nela. Em vez disso, eu vou passar para a próxima ferramenta, que é o Circle. Em Circle, você pode perceber também que possui alguns parâmetros que também podemos pré-definir. E assim sucessivamente, em todas as outras ferramentas, você vai encontrar as mesmas coisas. A única diferença vai ser a questão de algumas adaptações. Então, nós não vamos explicar todas essas coisas, porque seria um tempo desperdiçado, sendo que são coisas que intuitivamente você mesmo faria. Vamos então, usar o Circle. Circle é o círculo, onde eu vou pegar e clicar dentro da tela, aqui da viewport, na visão de perspectiva, pode ser. E você vai definir o diâmetro do seu raio manualmente e vai soltar. Veja que só criou uma linha. Não há dificuldades nenhuma em criar um círculo ou uma shape dentro da cena. E aqui vamos agora estudar um pouco desses parâmetros. Em Rendering, que é essa primeira área que nós temos aqui, encontramos os primeiros parâmetros que vamos estudar. Temos aqui, Enable in Rendering. Veja que quando eu clico nessa opção, não mudou nada. Aparentemente não mudou nada. Mas se você apertar a tecla F9, veja que temos uma linha de seleção em volta da tela de perspectiva, indicando que eu vou renderizar essa parte. Quando apertar a tecla F9, veja que, esta é o círculo que nós desenhamos, a circunferência que nós fizemos. Só que não está em formato de círculos, mas parece mais uma torus na tela, não é verdade? Mas por quê? Porque eu deixei essa opção aqui habilitada. Se eu vier aqui, por exemplo, e desmarcá-la, veja que não aparece nada, porque é apenas uma linha, e uma linha não é renderizável. Lembre-se também que na última aula nós fizemos todos os modelos aqui dentro da cena com essa opção aqui marcada na cor preta. Então é bom que você coloque ela numa cor mais clara para que você possa entender o que você está fazendo. No caso aqui, vamos colocar na visão nessa cor aqui meio verde. Pronto. Quando eu vier aqui renderizar, vou novamente habilitar essa partezinha aqui e vou renderizar. F9 e veja que saiu na cor verde. Se eu vier aqui, Enable in Viewport, aí sim, ele vai mostrar como vai ficar aqui na minha viewport, na íntegra, como se fosse renderizado. Então, sim. Porém, há um detalhe. Se eu, por acaso, desmarcar essa opção de cima, ele aqui na viewport vai mostrar um render, ou melhor, não vai mostrar um render, ele vai mostrar na minha viewport esse formato, como se fosse de torus. Ou seja, é uma circunferência com volume. Porém, quando renderizar, não vai mostrar nada, porque no render não foi marcada essa opção. Então, se eu quiser que ele apareça da forma como está aqui no render, eu tenho que também marcar essas duas opções. As outras opções aqui embaixo, nós temos aqui User Viewport in Settings. Ela simplesmente me permite visualizar o círculo que nós fizemos aqui com uma qualidade um pouco maior. E se eu renderizar, ele vai mostrar a mesma qualidade. Vamos retornar e vamos desmarcar isso aqui. As opções aqui embaixo que eu possuo é Generate Mapping Coordinates. Como eu já disse, são as mesmas opções que encontramos lá nas geometrias, que só funciona quando eu tenho algum mapa dentro da cena. Nessa outra área que chamamos de Viewport, temos aqui View and Rendering. Isso aqui está marcado porque nós temos essas duas opções aqui marcadas. Por quê? Porque se eu desmarco isso aqui, acabei saindo, acabei perdendo aqui as pré-definições. Vamos novamente retornar. Vou desenhar um círculo aqui na cena. Desenhei o círculo. Vamos abrir aqui. Se eu deixar isso aqui desmarcado, essas opções não vão me fazer muita diferença. Por quê? Porque eu não tenho uma visualização aqui na cena. Eu tenho que estar com esses dois aqui marcados para poder essa
segunda parte aqui, ó, a segunda área, fazer alguma diferença aqui para que eu possa visualizar. Senão não tem funcionalidade nenhuma. Tendo isso aqui marcado, sim. Eu vou perceber que esse tal de chickens aqui, olha, serve para quê? Serve para você aumentar a espessura do meu círculo. E os sides? Os sides, ele aumenta a quantidade de círculos, ou melhor, de edges, na longitude do meu círculo. E o ângulo, ele trabalha da seguinte forma: mover essas edges que ficam na longitude de direção, fazendo ele torcer dessa forma. Essa outra opção, ou melhor, essa opção que nós usamos aqui, o radial, ele serve para poder trabalhar o círculo nessa forma arredondada, como vocês estão vendo aqui. Porém, quando eu clico aqui em retangular, ele vai deixar a forma, no caso circular, para a forma retangular, que é essa que nós estamos vendo. Não dá para ver direito, por quê? Porque está tudo numa opção já alterada por mim. Mas se eu vier aqui colocar 0, por exemplo, veja que essas mudanças já vão fazer uma grande diferença. Aqui, olha, você já pode perceber que ele assumiu uma forma tipo como se fosse um cone, né? Ou melhor dizendo, um tubo. Tanto é que, se eu vier aqui em Length, eu consigo aumentar a altura. Em Width, eu aumento a largura, a espessura, dizendo. E esse ângulo, eu mudo, eu torço, na verdade, ele tanto para dentro como para fora, ou de forma circular, infinitamente. Esse tal de Aspect serve para isso aqui, olha, aumentar também a altura dele. É quase a mesma função. Esse Alt Smooth ele serve para a seguinte forma, a seguinte coisa. Eu vou ter que primeiro pressionar a tecla F4 para que você possa sair do modo, desse modo aqui chamado de Edge Faces, se você quiser conferir. Veja que o nosso círculo, apesar de poucos polígonos, ele apresenta uma forma bem arredondada. Mas se eu vier aqui e desmarcar o Alt Smooth, veja como é que ficou. Ele ficou bem esmufado ainda, não é verdade? Mas se eu vier aqui em Alt Smooth, por exemplo, marcar de novo, e vier aqui diminuir, veja que ele fica todo facetado. É para isso que serve esse Alt Smooth. Se eu clicar em Alt Smooth, ele tira todas as facetas. Se eu clicar aqui em Alt Smooth e aumentar o tamanho, você pode escolher de smooth que você quer na face, ou seja, de suavização. Vamos aqui em Interpolation. Em Interpolação, vamos apertar aqui de novo aqui a tecla F4 para poder ver o que ele faz. Se eu vir aqui, olha, em Interpolação, ele acrescenta para mim mais quantidade de sides, na rotação no caso dele. Vamos clicar aqui de novo em Radial, que aí você vai entender um pouco melhor. Vamos voltar aqui e acrescentar, olha. É isso que ele faz. Veja que o primeiro, ele acrescenta edges nessa orientação, na longitude. E esse aqui, ele acrescenta edges na rotação dele. Se eu aumentar aqui e aqui, então ele vai ficar muito parecido com uma torus mesmo. Aqui embaixo também nós temos outras opções, que é o Optimize. O Optimize é justamente o que nós acabamos de usar. Essa opção que eu tenho aqui de utilizar esses steps, ela só me é permitido utilizar porque eu estou com o Optimize ligado. Se eu vier aqui em Adaptive, essa opção me desaparece e eu não posso mais mexer em nada. E ele me dá quantidade por conta própria. Então, para poder controlar isso, eu tenho que desligar o Adaptive e assim eu posso controlar a quantidade de steps desse círculo. Aqui, Method vocês já conhecem, então não preciso explicar. E o Keyboard Parameters, não vou explicar, ou melhor, Keyboard Entry, eu não vou explicar porque também vocês já conhecem, pois foi explicado nas últimas aulas, nas primeiras aulas. E Parameters, eu tenho aqui apenas o raio.
E esse raio, ele simplesmente me ajusta o tamanho do raio da circunferência. Então não tem muita coisa para poder explicar. O restante das outras ferramentas, das outras shapes, ou melhor dizendo, são a mesma coisa. Tem todos os mesmos parâmetros, como eu já disse para vocês, ao qual não vamos explicar. Então, nas próximas aulas, vamos só fazer um apanhado geral sobre cada uma delas e vamos tocar as aulas para frente. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.